No entanto, vejam como os homens são estranhos. Minha vingança ainda não tem 5 minutos, e já começa a me perguntar se até mesmo a vingança pode mesmo ser alcançada neste precário estágio da vida. Olá, eu sou a Luma Carneiro, bem-vindo ao canal Extraordinário Leitor Ordinário. Eu tô aqui então para cumprir a primeira etapa do meu desafio Leituras Sem Papel. Eu vou deixar o link para esse desafio aqui no box e aqui no cartão em cima. Basicamente significa que eu vou estar lendo e-books, né? Aqui, por exemplo, no caso, no meu Kindle, porque ele vivia muito jogado por aqui por casa. Então, para reavivá-lo e para ele ter alguma utilidade, eu decidi me comprometer com vocês a trazê-lo mais frequentemente aqui no canal. Assim, quando você estiver vendo esse rabisco, você gostar, por favor, não se esqueça de deixar o like. Se for ver outros vídeos no canal e gostar também, não se esqueça de deixar a inscrição. Um ótimo vídeo pra você. E eu comentei lá, então, no vídeo de apresentação, que eu já tinha selecionado uma leitura aparentemente leve e curta, em termos de página mesmo. Porque como não é algo que eu tô acostumada, eu não quero me cansar e pegar, sei lá, um livro de 1000 páginas. Então eu acho que eu, honestamente, me saí super bem, tá? O livro selecionado é o The Suicide Club, tá aqui a capinha. Eu vou deixar outra capa aqui, a mesma capa, só pra vocês terem uma ideia melhor, porque eu acho que as imagens do Kindle nunca fazem muito jus às imagens, sei lá, verdadeiras ou reais, em certo sentido. Então tá aqui. E olha que livraço, assim. Apesar de eu realmente considerar um livraço, eu ainda considero um livro de altos e baixos. Pra mim, por que pra mim? Porque eu sei que muita gente deve ter adorado esse livro de cabo a rabo, principalmente quem gosta de história policial, de mistério, de morte. Eu não sou muito fã disso, então basicamente o meio do livro foi meio blé pra mim. Então eu gostei muito do início e do final, mas o meio pra mim desandou um pouco. Esse livro faz parte da coletânea, digamos assim, chamada de Noites da Arábia. Noites Arábicas, algo assim. Vou deixar o nome aqui, alguma errata aqui, caso não seja esse o nome. E então faz parte, às vezes as histórias são divididas em 3, na verdade novelas, né, são divididas em 3 contos, em 3 partes. Como é o caso, então, do Clube do Suicida, que é dividido, de novo, em 3 partes. A primeira parte, que como eu disse foi aquela que eu gostei, se chama, uma tradução mega literal, se chama A História do Jovem com Tortas de Creme, algo assim. Então a primeira parte começa com o príncipe Florizel da Boêmia. Hoje essa região faz parte da República Tcheca, mas até então era chamado Boêmia, enfim, pra história, né? Acontece que o príncipe e o coronel Geraldinho, eles... Na verdade o príncipe, né? Às vezes ele estava cansado dessa vida real, né? Se disfarçava e ia curtir então a cidade de Londres. E aí também chamava o coronel, que era o guarda-costas dele, que pensava pelos dois, né? A verdade é que o livro vai dizer que o coronel ele conseguia adaptar o seu disfarce, o tom de voz, a postura, até mesmo os pensamentos, conforme a situação, que honestamente seria uma dádiva se todos nós pudéssemos, talvez, ou não, uma desgraça também. Mas enfim, acontece que numa dessas noites eles saíram e lá num bar, sei lá, alguma coisa assim, já tava meio cansado, a noite tinha prometido muito, mas não tinha cumprido. Então chega um rapaz, um jovem, que está oferecendo tortinhas para as pessoas e quando, tipo, oferecendo mesmo, tipo, coma, sabe? E quando essas pessoas não comem, ele mesmo come, então. Acontece que quando ele oferece pro príncipe e pro coronel, eles ficam meio curiosos com toda essa cena, né? E ele vai dizer que ele não tem tempo de explicar, que ele precisa ainda, ele ainda tem que cumprir uma meta e que ele convida, o príncipe convida o jovem para jantar e diz que não, que ele tem que sair. E então ele diz assim, vamos acompanhar você, não se preocupe, estamos muito curiosos com a sua filosofia de vida. E é muito engraçado, essa primeira parte pra mim foi a melhor até em tempo de escrita, porque tem muitas frasezinhas legais, assim, no sentido de, sei lá, brincalhonas, assim. Então ele vai dizer quando, né, ele percebe que ele tá deixando os outros com fome, sabe? Então ele não quer fazer isso. Então o jovem acaba jogando o resto das tortinhas no meio da rua e diz assim, vamos jantar, né? Não quero deixar vocês esperando. E lá então ele vai dizer, na verdade, que ele meio que desistiu da vida, porque
Ele sempre foi muito boêmio, esse pequeno trocadilho. Ele foi muito boêmio durante muito tempo, gastou muito dinheiro. Ele vai dizer que o francês dele era tão bom. Isso é muito legal. Essas frases são maravilhosas. Ele vai dizer assim, que o francês dele era tão bom que permitia que ele gastasse o dinheiro com a mesma habilidade que ele gastava em Londres, que ele gastasse esse dinheiro em Paris. Então, acontece que ele vai dizer que, enfim, descobriu o amor e tal, uma mulher que se adequasse ao seu gosto, e acabou que ele percebeu que ele não tinha muito dinheiro. Ele vai dizer, o homem pode se apaixonar com tão pouco dinheiro? Ele vai dizer a quantia exata, agora eu já não lembro. Ele vai dizer, sabe, pode um homem tão pobre se apaixonar? Então ele decide meio que dizer assim, acabou pra mim, né? E os outros ficam curiosos, ainda ficam indagando, e ele vai continuar meio que dizendo que tem um segredo, uma filosofia de vida. Eles vão continuar pressionando, dizendo assim, olha, você pode confiar o seu segredo a nós temos muitos segredos. O príncipe, que até então estava disfarçado, e o coronel, né? Então ele vai dizer, nós mesmos temos muitos segredos que estão aí rodando por Londres. E então o jovem rapaz das tortas vai dizer, eu tenho todos os motivos para não dizer o meu segredo a vocês, e é justamente por isso que eu vou dizer. Então ele conta do que, gente? Ele vai dizer então que existe o Clube do Suicídio, ou em português o Clube dos Suicidas, né? Em que para essas pessoas, né, que desistiram da vida realmente, ele vai dizer o seguinte, uma das filosofias dele, né? A vida é uma evolução em busca da comodidade, né? Você tem comodidade para isso, comodidade para aquilo. Eu nunca me esqueço de uma vez que eu vi no Globo Repórter uma reportagem, isso deve ter uns 10 anos, em que só o fato da gente não passar um ano inteiro com aqueles carros onde a janela é levantada ou abaixada na manivela, a gente engordava 1,5 kg por ano, só no botãozinho. Eu fiquei, que espécie de pesquisa é essa? A vida evolui em busca de comodidade. E ele vai dizer então que só faltava uma comodidade, que é um jeito fácil de escapar da vida, de sair da vida. E para alguns que não têm condições morais, condições de coragem, por qualquer que seja a razão, de tirar a sua própria vida, não tem a força necessária em qualquer via que você vai interpretar essa força, existe então esse clube em que você vai e, enfim, daqui a pouco eu explico como é que funciona. E aí, de repente, tá aí a aventura que o Florizel queria. Então ele arrasta o Geraldinho. Na verdade, o Geraldinho também dá a entender que vai participar. Ele vai dizer que coincidência que 3 homens se encontrem assim por acaso, mas na mesma condição de espírito, sabe? Atribulado, abatido e coisas do tipo. Então eles vão para esse clube, assim, é claro que no início, quando eles são admitidos ali numa antessala, acontece que o presidente desse clube, ele vai dizer assim, não, isso aqui, clube do suicídio, palhaçada é essa? Não, isso é brincadeira de 1º de abril, alguma coisa que fizeram com você. Vão embora, porque não é nada disso. Só que o príncipe vai perceber que ele tá só querendo ver a real seriedade, né, de você querer adentrar num clube desse tipo. Então ele vai dizer que ele só vai sair dali morto, sei lá, algo do tipo, bem exagerado. Então ele pensa, agora sim, você está se comportando como alguém interessado. Então ele chama o príncipe em particular, conversa ali com o príncipe, mas fica desconfiado do Geraldinho, do coronel, até porque o coronel tem que prezar pela vida do príncipe, né? E o príncipe tá meio, vamos ver no que dá. E o Geraldinho tá começando a ficar um pouco preocupado com isso, né? Ele tenta a todo momento tirar o príncipe dali, convencê-lo, e ao mesmo tempo o príncipe tá dizendo, olha, cadê sua coragem? Mas enfim, os dois são admitidos, e quando eles entram ali no clube, o que eles veem? A maioria são jovens, muitos abaixo de 30 anos e poucos acima. E o presidente mesmo do clube já tem para mais de 50 anos. A gente vai ter também um senhor Malthus, que já é bem velho, que ele tá ali, mas a gente percebe que ele não quer ser selecionado para ser o suicidado. Eu já chego nisso. Mas essa questão do presidente ser velho nesse sentido de idade mesmo, e ao mesmo tempo ser muito a favor da sua própria vida, e gerenciar um lugar como esse, onde pessoas ali podem chegar para a sua primeira e última noite nesse clube, essa parte toda me lembrou, essa questão toda da idade me lembrou esse livro que eu acabei de ler, tipo, eu terminei de ler no finalzinho do mês passado, setembro,
que é Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, onde um demônio maior vai aconselhar através de cartas um demônio estagiário, tentador ou algo assim. Ele vai dizer o seguinte a respeito dessa coisa de morte de jovens e morte de pessoas que já estão na meia-idade. Ele vai dizer o seguinte, né, através de carta para o estagiário: você irá notar que os jovens em geral estão menos indispostos a morrer do que os de meia-idade e os velhos. Por quê? E ele explica aqui um pouquinho rapidinho. De preferência, se a prosperidade acompanhou a meia-idade, essas pessoas estão cheias de conexões, cheias de prosperidade, de propriedade, né, cheias de conexões familiares. O trabalho está bem, desenvolvido. Então elas têm muitas conexões aqui, a ponto que o jovem ainda está procurando se posicionar. Então acontece muito isso, essa primeira visão do clube, né, onde há muitos jovens e esse jovem que chega por causa de um amor não necessariamente não correspondido, mas que na cabeça dele não vai ter um futuro. Então acontece que conversa vai, conversa vem, baile vai, baile vem. A gente até mesmo vê um dos participantes assim, que vai dizer o seguinte: eu só entrei nesse clube por influência do senhor Darwin, assim, sabe? No sentido de que para ele ser a descendência de um macaco é motivo para se suicidar. Fique aí esse critério, esse pequeno comentário. Acontece então, como é que esse clube funciona? Como é que funciona literalmente até o ponto final do suicídio? O suicídio, que na minha opinião nada mais é que um homicídio, né? Por quê? Então o que acontece? Em determinado momento da noite, o presidente chama todos os que estão ali, os membros que estão ali, que naquela noite, se eu não me engano, são 18, acho que são 18. E eles se chegam então a uma mesa, acho que é o presidente que vai descrever que aquilo ali nada mais é do que uma mistura de duelo, um jogo de cartas e um anfiteatro romano, sabe? O que ao mesmo tempo é um clube do suicídio, um clube suicida, traz a euforia, traz a ansiedade de todas essas coisas, né? Então o que acontece? Chega lá na mesa, e eu vou até pegar uma colinha aqui porque eu sou péssima com nomenclatura de baralho mesmo. Um baralho de 52 cartas, ele é distribuído, cada pessoa recebe uma carta. E quem receber o as de espadas significa que a pessoa que recebeu essa carta vai matar, ok? E aí a pessoa que recebe o as de paus será a pessoa que morrerá. O que acontece? Na primeira rodada, se não sair nenhuma dessas cartas, as duas cartas, na verdade, a distribuição continua até que as duas saiam. Então você tem um homicida e o assassinado, né? O carinha das tortas, ele queria muito morrer. Muito. Por ironia do destino, ele é selecionado para matar. E o Sr. Malthus, que ele explica das razões dele, tem algumas certas regalias dentro do clube, porque ele já ia lá há muito tempo. Mas umas regalias no sentido... Essa parte nem eu entendi direito, assim, no sentido de que era muito difícil as pessoas irem várias vezes a um clube do suicídio, vamos falar a verdade. Mas ele já estava indo há um tempão lá. Então, que regalias eram essas? Que condições eram essas? Mas naquela noite ele é sorteado para morrer. E ele não queria muito morrer, ele era meio avesso a essa ideia, apesar de participar de um clube suicida. E aí, nossa, o que acontece? Quem planejou? Quem foi o escolhido então? Quem foi o escolhido então para selecionar a morte de outra pessoa acaba que precisa então receber certas instruções para que o caso seja noticiado como um acidente, né? E isso vai acontecer quando o Sr. Malthus vem a morrer mesmo. E acontece que então ele, sai no jornal que ele já tinha problemas ele andava de muleta, essas coisas do tipo. Então acaba que uma coisa leva a outra e ele morreu sem querer de um acidente, caiu de uma sacada, algo assim. Mas a consciência daquele jovem das tortas é muito abalada por isso. Na próxima noite, assim, o príncipe e o coronel se safaram. Então o coronel tá tipo, não vamos voltar de jeito nenhum. O príncipe tá louco, temos que voltar. Porque eu preciso dar um cabo a isso, né? Acontece que quando eles voltam lá, o jovem das tortas ainda está lá, né? Volta lá na outra noite e diz assim: saiam enquanto as suas mãos estão limpas. Ai, essa parte é horrível, porque
O Clube do Suicídio, na verdade, é o Clube do Homicídio, assim, pra mim, honestamente. Aí na segunda noite, gente, olha, spoilers aqui, já tá no título, tá na capa, tá em todos os lugares, então... Mas caso ainda assim você não tenha percebido, vou dar um mega spoiler agora. O príncipe é sorteado para morrer. E é o outro alguém lá pra matá-lo. E o coronel, assim, que as cartas são lançadas, sai de lá. Não foi escolhido nem pra um nem pra outro. O príncipe tá, poxa vida, que azar. Realmente devia ter ouvido o coronel, que pateta que eu fui de brincar com a sorte nesse nível, nessas coisas e tal. E acaba então que ele meio que tá conformado, assim, não queria. Ele percebeu a importância do papel dele, do país, essas coisas todas. Acaba que o coronel, gente, melhor amigo, vai dar um jeito de salvá-lo e tal. Você lembra que eles estão o tempo todo disfarçados. Então o que acontece? Quando ele é salvo pelo coronel, ele diz assim, preciso agora sim dar cabo realmente. Então ele chama... o coronel meio que faz uma apreensão ali, tá tudo pronto para o clube acabar, né? Então é preso o presidente, o clube é desfeito e os membros são recolhidos para serem ouvidos. Essa parte eu achei meio blé, é isso que eu tô dizendo do final, porque o que acontece com as pessoas do clube? Elas são ouvidas nas suas necessidades e na medida do possível são realocadas até para servirem ali o próprio governo, para que não pensem mais em suicídio, algo assim. E o presidente, então, é meio que colocado numa situação de risco. Por quê? O próprio Geraldine vai colocar o irmão dele para um certo tipo de duelo, para que ele tire a vida do presidente, desse malfeitor. E o clube é desfeito mesmo. E até mesmo o jovem das tortas é realocado numa boa posição. Eu penso o seguinte, sobre esses jovens principalmente. Jovens não, os membros. Eu não sei se todos naquela noite eram jovens, né? Se a questão era só prestígio e dinheiro, a questão desses jovens, dessas pessoas terem ido ao clube. O próprio cara das tortas tinha uma questão de dinheiro, ok, mas na verdade era mais a fundo. Ele tinha encontrado um amor que ele descobriu que de uma certa maneira não poderia corresponder. Então eu fico me perguntando se essa solução que o príncipe arranja soluciona o problema que eles tinham, da vontade que eles tinham de morrer. Será que a gente resolve o problema das pessoas que querem tirar sua própria vida, dando elas empregos e prestígio? A segunda parte eu vou ser bem mais rápida, não se preocupem, que realmente a primeira parte pra mim ela é a melhor. A segunda, então, deixa eu só colar aqui o título da segunda parte, que é a história do médico e do baú de Saratoga. É muito mais simples de ser contada. Um belo dia, um americano chamado Silas se hospeda no hotel em Paris, começa a bisbilhotar uma outra madame que tá no quarto, através de um buraco na parede do quarto que ele mesmo vai aumentando. Ela flagra e meio que ainda deixa ele lá, mas depois tapa. Ele fica meio curioso, é convidado a um bar, ele recebe, né, uma carta. E ali ele é envolvido num esquema em que ele acredita que ele vai ajudar uma bela moça que ele nunca viu na vida, mas diz que se apaixonou por ele e conta com a ajuda dele, para que no outro dia ele não esteja no quarto dele, mas que ele vai encontrá-la numa praça perto desse hotel que ele tá. E ele, tonto, vai. Quando ele volta, tem um corpo na cama dele. E aí o dono lá do hotel, da pensão, ajuda-o a se livrar desse corpo, que nada mais é de que o corpo do irmão do Geraldine, que ia duelar com o presidente do Clube dos Suicidas. E acontece então que ele ajuda esse homem a se livrar. A se livrar não, ele ajuda a chegar a um fim, mas ele vai ter que carregar esse fardo literalmente no baú de Saratoga, que é um baú, pelo que eu pude pesquisar, assim, eu não cheguei numa definição concreta, mas é um baú, obviamente, mas ele é cheio de compartimentos dentro. Ele precisa retirar todos esses compartimentos para colocar o corpo lá, porque ninguém... Tipo, ele não pode ir pra polícia, porque, como o dono da pensão vai dizer, provavelmente eles já armaram a coisa de um jeito que se você for pra polícia, você só vai descobrir que você vai ter mais suspeitas contra você, mais provas contra você. Você vai viajar com um príncipe... A sua mala vai passar como mala do príncipe, para essa mala não poder ser revistada. O coronel Geraldinho me deve os favores.
Ele não sabe, obviamente, que ninguém sabe ele até então, que é o irmão do Geraldinho que tá morto. E depois siga para esse endereço. E assim é feito. Quando ele vai ao endereço, tendo já feito parte da comitiva do príncipe na viagem, o dono da casa não tá lá. Ele precisa então voltar para um hotel ali próximo, ficar lá. Depois é chamado de volta ao hotel e ele chega lá e descobre que o príncipe está lá. E ele vai dizer assim: você abusa da minha cordialidade carregando um corpo, mais ou menos assim. Ele conta a história de que ele realmente foi a vítima no caso e não o assassino. E quando ele esvazia, esse cara, esse americano, ele era muito sensível a muitas coisas. Então, quando a duras penas ele esvazia o baú, que não fedeu por um bom tempo, que eu achei estranhérrimo, então o príncipe vê que é o irmão de Geraldinho. E aí ele fica revoltado, porque ele sabe que foi o presidente do clube dos suicidas que deu um fim na vida do irmão do Geraldinho, mesmo sendo o Geraldinho que colocou o irmão dele lá. A terceira história então eu acho que é até a mais curta de todas. E a terceira parte é bem mais fácil, assim. Ela começa com um oficial que volta de alguma guerra prestigiado, mas resolve se esconder por um tempo para que esse prestígio todo desapareça, essa devoção aí desapareça. E um belo dia ele tá andando pela cidade, já voltou, mas ele tá vendo a cidade, que bonita, ele vê a cidade até como um estrangeiro. E de repente alguém de um cabriolé chama por ele, ele vai, diz assim: me leva onde você quiser, pro motorista. Condutor, vou chamar de condutor, porque acho que motorista pra mim tem ideia de um volante. E aí acaba que ele para numa casa onde ele é recebido e tal, e percebe que é meio que um cassino, mas que ao mesmo tempo tem vários outros oficiais lá que também estão sendo chamados a uma conversa particular, nunca mais voltam. Acaba que no final da festa só sobra ele e mais um, e aí se revela então com o coronel Geraldinho que ele precisa da ajuda desses dois homens, porque o príncipe Florizel chamou esses dois homens para ajudá-lo em alguma coisa. Eles vão até o local onde o príncipe, através de uma carta, disse para eles estarem a tal hora. Lá eles chegam e vão ser, acho que é o padrinho do duelo que chama, né? E o outro seria então recomendado o corpo do presidente do clube dos suicidas. Acontece o duelo, beleza, através de espadas, né? Apesar de terem pistolas na época, foi através de espada. E o príncipe mata o presidente do clube dos suicidas. E aí ele solta essa frase que eu disse lá no início, né? Que a vingança dele não tinha nem completado direito 5 minutos de existência, e ele já estava se perguntando se realmente ele essa vingança atingiu algum propósito. É interessante como ao longo dessa história, honestamente para mim não é uma figura tão convincente, mas pode-se dizer assim, então, que é um certo tipo de figura de Cristo, né? Ele tem que eliminar este mal. E ele toma então um papel de o que a gente chama de papel da providência divina, né? Se o homem não morreria tão brevemente assim, sendo o presidente, ele tem que dar o cabo, ele é o agente da vingança. Acontece que ele percebe então e ele vai dizer isso, que a vingança nunca é plena. Não vou completar o resto da frase, não se preocupem. Mas que a vingança ela nunca devolve nada, obviamente. Ele vai dizer isso, por mais que, sei lá, eu enterrasse várias vezes a espada, eu não teria o irmão do Geraldinho de volta. E quando muito remenda algo aqui, algo ali, mas ela nunca restaura nada. A gente vai ter um nome que ele usa para disfarce também. Tem um texto chamado A Batalha entre o Bem e o Mal, no Clube dos Suicidas, de Robert Louis Stevenson. É muito bom, e ele chama a atenção para uma coisa que eu não tinha reparado, que é o nome que o príncipe Florizel vai usar para disfarce, que é Teófilos Godal, né? Então, do grego, esse Theo seria Deus, né? Que vem da palavra até teologia, por exemplo. E Filos seria algo como amigo ou amado, né? Então, o amigo de Deus, o amado de Deus, é essa pessoa próxima, realmente, né? Ele encarna, então, esse papel do vingador. Tem mais uma coisa, por exemplo, no final do livro, a gente vai ver ele dizendo 2 referências a Cristo, né? Ele faz esse papel realmente da providência divina, e que se fossem coletados todos os atos que ele fez, de como esse papel, representando esse papel, ele encheria o globo de livros. Se você não sabe, existe algo nesse sentido em relação
ao Evangelho de Jesus. Eu vou pegar minha Bíblia aqui um instante. Peguei aqui minha Bíblia e lá em João... qual é o capítulo? Deixa eu pegar aqui só o capítulo 21, capítulo 21, versículo 25 diz assim: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E ainda com a Bíblia em mãos, eu gostaria, já nesse tema ainda da vingança, de como a vingança humana é totalmente imperfeita, eu faço essa conexão. E eu, pesquisando rapidamente o contexto histórico da vida do Robert Louis Stevenson, ele foi filho de pais presbiterianos, acredito até que o pai dele foi um presbítero, não tenho bem certeza. Ele pode ser que tenha morrido como um teísta, então uma certa noção de divindade ele acreditava realmente. Então, aqui em Deuteronômio 32:35 diz da vingança do Senhor, diz assim: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Engraçado não, curioso, né? Isso acontece, eu acho que eu falei isso na resenha do Coração Caçador Solitário, que às vezes, por mais que a pessoa represente a figura de Cristo, ela não vai salvar, né? Ela não vai cumprir o seu principal ato, né? Eu também li naquele texto da batalha entre o bem e o mal que o Geraldine e o seu irmão então representariam algo como Caim e Abel, né? Onde Caim trama a morte de Abel, assim como Geraldine, seja querendo ou não, seja de forma consciente ou não, tramou a morte do seu próprio irmão. É curioso realmente como existe essa questão, só para encerrar aqui meu comentário, então essa questão do suicídio, ele vai dizer assim, o rapaz das tortas, né? Quando ele tá vendo que o príncipe e o coronel realmente estão entrando na dele, né? Acreditando que a vida dele foi uma tolice, foi uma besteira, foi algo impensado, inconsequente. Então ele vai dizer, você realmente vai fazer isso? Você vai evitar a consequência dessa sua inconsequência pela única saída possível, pelo suicídio? É como se realmente, então, o suicídio fosse algo que te impedisse até de encarar a sua vergonha. Pra mim, realmente, é um livraço. Existem muitas outras interpretações, e interpretações, obviamente, muito mais densas do que essa. O próprio, de novo, pela terceira vez, o texto é maravilhoso. Eu recomendo fortemente a leitura e é fácil de achar aqui na internet, é só jogar o nome e já tá lá. Então eu fico com vocês por aqui. Nos últimos 2 meses talvez os vídeos aqui no canal tenham saído às quintas-feiras, mas na semana que vem não terá vídeo na quinta-feira, mas vai ter, se eu não me engano, no sábado, que é o dia 12. Deixa eu ver se eu não tô com ele por aqui, tá aqui, só um instantinho. Então no dia 12 de outubro nós vamos conversar sobre Matilda. Eu tava lendo assim, rapidinho que a gente lê esse livro, né? Mas eu dei uma parada porque eu tô com outras leituras que são trabalhosas e que eu ainda quero trazer esse mês aqui no canal. Então é isso, obrigada pela visita, volte sempre. Não se esqueça de olhar outros vídeos aqui no canal. Até mais!